Todos os dias, a gente entra em campo com garra e determinação. É preciso tática e muita técnica para driblar as adversidades. A escalação é importante, mas o trabalho em equipe faz a diferença. Competência é fundamental, mas a nossa fé nunca falha na hora em que precisamos de bons resultados. E quando as coisas não saem como planejadas, é preciso ter cabeça fria e coração quente para jogar de forma genuinamente brasileira. Com paixão e coragem. Concentração, precisão e intensidade são características de campeões. E isso nossa seleção tem de sobra. Deixamos a nossa marca com inovação, ousadia e muita raça. A conquista começa no campo e vitória se escreve com V de Valtra. Uma homenagem da Valtra à nossa seleção canarinha. Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Rio Grande do Sul para acompanhar como é que estão as atividades de plantio para essa nova safra de verão 22-23. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Irineu Orff, ele que é vice-presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Irineu, é um prazer ter o senhor aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, o prazer e a alegria são todos meus de poder falar com os teus ouvintes aí, Irineu, telespectadores. Conta pra gente como é que estão as atividades de plantio dessa safra de verão aí no estado, trabalhos um pouco atrasados com relação a anos anteriores, né? Se nós analisarmos especificamente a soja, sim, o plantio está atrasado em função do atraso na colheita do trigo, um fator, e o outro fator, o principal de todos, é a escassez de umidade, a falta de chuva. Faz muitos dias que não chove em praticamente todo o estado, e isso tem atrasado substancialmente o plantio da soja. No entanto, o milho, que é uma outra cultura bem expressiva, que no estado tem na ordem de 365 mil hectares de milho silagem e mais 831 mil hectares de milho safra normal, que estão com sérios problemas, porque está justamente a maior parte dele na fase de espigamento, na fase de soltar cacho, coisa parecida, um pouquinho mais atrasado, e estão sofrendo muito com esta falta de chuva. Assim como, analisando o estado como um todo, o arroz também, que deve estar com 99%, digamos, plantado, dos 862.500 hectares previstos para este ano. Aliás, uma proporção de 9%, quase 10% menor do que a área de arroz plantada em relação ao ano passado, né? A perspectiva de colheita, evidentemente, deverá ser menor também, até porque o arroz é uma cultura onde a influência de chuva ela é menor, porque tem os reservatórios de água e tal, né? Mas a soja, que é a grande cultura, que deve abranger praticamente 6.500.000 hectares, um crescimento previsto na ordem de 2,5% a 3% de área maior do que no ano passado, está com um plantio, eu acredito que esteja em torno de 50%, talvez em algumas regiões nem isso, e em outras regiões um pouco mais. E aí, Irineu, pensando na soja primeiro, esse atraso já chega a preocupar ou é uma situação que ainda pode ser contornada e ainda se ter boas produtividades? Não, preocupar, preocupa. Agora, com relação a prejuízos, é muito cedo para se analisar qualquer coisa, né? Se chovesse, por exemplo, agora, nos próximos dias, o prejuízo seria mínimo, né? Mas o problema todo é que tem algumas lavouras, as mais do cedo, que já têm prejuízo em função da falta de crescimento. Então, algum prejuízo já vai dar. Nós tínhamos uma perspectiva de colher 20 milhões, 21 milhões, quem sabe até 22 milhões de toneladas
nessa safra que está plantada e sendo plantada, nós seguramente já vamos perder alguma coisa. Precisar um percentual hoje é meio cedo. Se chover logo, até 15 de dezembro, até final de dezembro, o plantio ele é quase normal, né? Então, existe essa esperança, essa expectativa de chuva para termos uma safra normal justamente para compensar a grande quebra do ano passado, onde o ano passado nós colhemos apenas 9 milhões e 300 mil toneladas, em torno de 50% de uma colheita normal, né? Então, existe essa preocupação, embora o trigo tenha dado uma grande produção, uma grande produtividade, mas é em volume bem menor. Então, estamos na expectativa de que o clima efetivamente possa ajudar a chover logo, para que esse plantio que ainda falta possa ser plantado e o que está plantado possa efetivamente avançar no seu crescimento vegetativo. E aí, para o milho que já está mais adiantado, Irineu, essa situação também já vai causando alguma deficiência no potencial produtivo? O milho, sem dúvida, mesmo que chova, alguma quebra vai ter, né? Eu não saberia precisar hoje quanto, mas seguramente 15% a 20% já deve ser menor do que a previsão. A previsão de trigo, de milho, aliás, era de se colher 6 milhões e 100 mil sacos no milho que é plantado para produzir, né? Ou embora o milho silagem, a produção seja diferente, se colhe antes de uma colheita. Mas essa previsão de 6 milhões e 100, acredito que mesmo que chova nas próximas horas, já vai ter prejuízo, justamente em função do estágio em que a maior parte, que o maior percentual da planta no estado do Rio Grande do Sul se encontra nesse momento que nós estamos em 29 de novembro. Irineu, olhando agora para o lado do mercado, como é que o produtor gaúcho tem se posicionado nesse momento? Ele busca comercialização antecipada, tem segurado um pouquinho mais essas negociações, até levando em conta, né, que ficou coisa para trás da safra passada, né? A comercialização ela é inferior em termos percentuais do que se comercializava em anos anteriores, por várias razões. Uma delas é a questão política, a outra é em razão do preço que ultimamente tem ficado bastante estável, e a perspectiva para o ano que vem é uma dúvida. Não se sabe o que vai acontecer com o novo governo, se isso poderá propiciar uma desvalorização maior do dólar e, com isso, uma elevação de preço, ou o contrário. E, logicamente, depende também das condições internacionais. Então, o percentual do total de comercialização ele é bem menor do que se comercializou nas últimas 2 ou 3 safras, tanto na soja quanto no próprio milho, né? Irineu, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse momento para as lavouras aí do estado. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto que o senhor acha importante para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Existe a expectativa, o otimismo de uma boa safra. Paralelo a isso, existe a preocupação do que vai acontecer com o governo brasileiro, se vai continuar nessa mesma linha da condução da política econômica ou se vai mudar. Então, são as duas questões que preocupam. A lavoura propriamente dita, que é aquilo que se faz dentro da porteira, e aquilo que acontece fora, que hoje é uma dúvida, uma incógnita e que preocupa a todo o setor. Aliás, não só o setor agrícola, como a toda a economia como um todo. Vamos torcer para que o melhor possa acontecer. Irineu, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessas lavouras e a gente espera com boas notícias para o produtor gaúcho. Um abraço, até a próxima. Obrigado, um abraço a todos. O Irineu Orff, ele que é vice-presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de soja e de milho nessa safra verão 22-23 lá no Rio Grande do Sul. Irineu destacando primeiro para a soja, trabalhos de plantio avançando e com dificuldades nesse momento devido à falta de chuvas, um avanço lento nesse momento, já atrasos com relação a anos anteriores, mas ainda um cenário onde é possível recuperar essas lavouras caso as chuvas voltem nos próximos dias. O Irineu destacando que o plantio até o final de dezembro ainda é considerado normal, apenas aquelas lavouras
que foram plantadas mais cedo começaram a apresentar alguma dificuldade de desenvolvimento em função dessa falta de chuvas, então ainda é possível ter uma boa safra de soja lá no Rio Grande do Sul. Expectativas positivas para a produção de soja, expectativa de colher mais de 9,3 milhões, foi a colheita do ano passado, expectativa de colher bastante bem nesse ano, chegando talvez até 22 milhões de toneladas. Essa é a expectativa da ProSoja do Rio Grande do Sul para essa safra. Claro que para isso as condições climáticas precisam melhorar, essa chuva precisa voltar lá para o estado. Já para a safra de milho verão, as atividades são mais adiantadas e aí muitas lavouras já em fase de espigamento, justamente nesse momento de falta de chuvas, o que já gera uma certeza maior de problemas na produção, na produtividade dessas lavouras. A expectativa inicial da ProSoja para essa safra de milho era uma produção na casa de 6,1 milhões de toneladas, mas o vice-presidente da entidade já considera perdas entre 15% e 20% em função dessa falta de chuvas. O produtor precisa seguir acompanhando essas movimentações climáticas, ao mesmo tempo que divide atenções com as movimentações de mercado. Irineu apontando vendas mais atrasadas do que anos anteriores, com o produtor bastante receoso com relação a preços, a movimentações políticas, questões de economia, dólar, tudo isso segurando um pouquinho a comercialização. Então o produtor com atenção dividida nesse momento entre o que acontece na lavoura e o que acontece na política e na economia do Brasil. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você aproveite para se inscrever no canal do Notícias Agrícolas no YouTube e acompanhe os nossos vídeos, as nossas entrevistas. Também deixe o seu like, mande a sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação. Você também pode clicar no sininho, assim você ativa as notificações e fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho, então continue ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.